Vendo vários torcedores nas redes sociais comentando, principalmente o seguinte comentário que me chamou muito a atenção, que foi o seguinte: olha, o Remo empatou contra o líder do campeonato fora de casa e vocês estão reclamando. Vocês estão ficando doido, vocês, cara. Vocês estão de sacanagem. O Remo empatou com o líder do campeonato fora de casa, pô, excelente resultado. Eu concordo. Eu concordo. O empate ontem foi um excelente resultado. Se você pegar a tabela do campeonato. E se você jogar fora todos os jogos do Remo com o Antônio Oliveira, aí eu concordo com você. Agora, o meu trabalho aqui, a minha análise aqui, não é só do jogo de ontem. Se eu pegar só o jogo de ontem, beleza. Antônio Oliveira permanece no cargo. Só que pega o contexto do jogo, do próprio jogo de ontem que você está defendendo. O Remo, ele empatou jogando boa parte do segundo tempo com um jogador a mais se defendendo. Se defendendo de maneira covarde e vergonhosa. Sem tática nenhuma. Isso também é culpa dos jogadores. Isso não é culpa só do treineiro, não. Isso é culpa dos jogadores. Agora, eu não vou fazer uma análise superficial. O resultado de ontem foi bom. Se você trabalhar só com o resultado e descartar todas as outras possibilidades, o resultado de ontem foi maravilhoso. Só que nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um executivo de futebol que pegou o resultado de ontem, principalmente a péssima, eu diria, o trabalho perdido da arbitragem, e usou isso como pretexto para tirar o foco do treinador. O Braz fez isso, genial, tá? Genial. Porque o Braz convocar uma entrevista coletiva, todo mundo esperava o quê? O técnico vai ser demitido. Ele vai mandar o técnico embora, que nada. Tirou o microfone dos jogadores, tirou o microfone do treinador e disse o seguinte. Ele quis dizer isso. Gente, o resultado de hoje foi por conta da arbitragem. Braz, ninguém aqui é idiota não, Braz. Você não tá lidando com um imbecil aqui não, pô. O torcedor do Remo assiste o jogo. O torcedor do Remo, muitas vezes ele é resultadista, mas às vezes também ele analisa o desempenho. E nesse caso ele está preocupado com o desempenho. E ninguém está falando aqui de questão de acesso, não. Ninguém está falando aqui disso, não. Porque o Remo hoje não joga bola para acesso. O Remo não joga. O Remo, em determinado momento na competição, jogou bola para acesso. Hoje não joga. Me dói dizer isso, mas é a verdade. Eu não vou ficar omitindo aqui a verdade para ninguém. Agora, você, Braz, fazer isso, achando que tem um bando de idiota aqui do outro lado, aí, meu amigo, aí é complicado. Aí você queima o seu próprio filme. Você mesmo tá colocando o seu rabo na reta, você mesmo. A coisa mais óbvia ontem, até mesmo pra você, Braz, até mesmo pra você, a coisa mais óbvia ontem. Chama o treinador, Antônio Oliveira, vamos acertar aqui a sua multa. Vai permanecer com esse cara até quinta-feira? É mais uma semana perdida. É mais um período perdido. Ele não vai... Acabou. Acabou o trabalho dele. Acabou. Acabou. Acabou, pô. O futebol, ele às vezes, ele te mostra na sua cara a realidade. Acabou o trabalho desse cara. Ele não vai conseguir evoluir nada. Ele não conseguiu evoluir absolutamente nada. Ele não vai evoluir agora. Então parem de querer se enganar. E você, torcedor? Para de querer se enganar também, pô. Você tá vendo que esse time não joga. Que esse time não tem padrão tático. É culpa do treinador. Só que hoje a culpa é do Braz. Porque o Braz mantém ele. O Braz usa pretexto de arbitragem que ontem o árbitro dentro de campo fez merda. Atrapalhou o jogo. Mas fora dele, o VAR ontem nós temos que dar os parabéns pro VAR. Porque o VAR chamou o árbitro para anular um pênalti que não foi do Remo. O Caio Vinícius obstruiu a jogada. E obstruir uma saída de bola do goleiro é falta. Só que o goleiro, ele agrediu o Caio Vinícius, expulso correto e pênalti não marcado de maneira correta. Depois, o juiz queria compensar e expulsou o Davó. O VAR teve culhão e chamou. Olha, isso aí não é lance pra expulsão, pô. Isso é lance pra amarelo, pô. O Davó protegeu a bola, o Davó não deu cotovelada no cara. E aí, o VAR chamou e mais uma vez. Ponto. E o pênalti que não foi pênalti contra o Coritiba. O VAR chamou novamente e não deu pênalti.
O torcedor que tá falando que o lance do Caio Vinícius foi pênalti, desculpa, mas você não tá agindo com a realidade, você tá agindo com o coração, irmão. E eu entendo, sinceramente. Agora vem imbecil na rede social falando que o Remo é beneficiado por arbitragem, vai tomar no seu rabo, rapaz. Vai tomar no seu rabo. Você é um imbecil, cara, que fala isso. O Remo é mucurento, né? Tô falando pro mucurento, tô falando pra remista não, tá? Que fique bem claro aqui. O mucurento chega... Oh, o Remo acha que vai acontecer a mesma coisa que acontece em Belém. Qual foi o jogo que o Remo foi beneficiado em Belém? Eu quero saber. Me cita 3 jogos que o Remo foi beneficiado pela arbitragem em Belém. Eu quero 3. Porque se o Remo tá em parte de cima da tabela, que vocês estão insinuando, é justamente o fato do Remo ter sido ajudado por arbitragem. O Remo foi mais prejudicado nesse campeonato do que ajudado por arbitragem. Só que eu não vou perder meu tempo com o mucurento aqui, porque isso é óbvio. Os caras estão com dor no cotovelo, o cotovelo chega a estar inchado de tanta dor. O que me deixa mais puto é com a diretoria do clube do Remo se curvar pro Braz, pô. Os caras estão curvados pro Braz, essa que é a verdade. O Braz pegou o bastão aqui, ó. Quem manda aqui sou eu. Eu que mando aqui. O Tonhão, sim, meu lorde. O Tonhão é um vassalo hoje do Braz. A verdade é essa, ele é um vassalo hoje do Braz. Quem manda no Remo é o Braz. Só desmentir aqui uma informação, tá? Surgiu aí nas redes sociais, não sei onde, de que os contratos eles não passam pelo setor jurídico do clube do Remo, vão direto pro Braz. Isso não é verdade. Eles passam sim pelo setor jurídico do clube. Então, isso é uma informação que foi dada aí de maneira equivocada. O Braz tem controle sim do futebol do Remo e ele tem que explicar principalmente por que ele está mantendo esse treinador aí. Agora tem uma informação que ela é importante também. Ela é importante, eu preciso aqui falar isso para vocês. O Tonhão não queria as exigências do treinador. O treinador, ele exigiu 3 salários de multa. Treinador não, né? Quem estava negociando. O Tonhão não quis. O Tonhão quis 2. Seria mais fácil, mais simples. Mas o Braz bateu no peito e disse: eu pago o 3º. Será que é por isso que você está segurando ele, Braz? Será que é por isso que você não quer pagar a multa dele, é isso? Você não quer tirar do seu bolso para pagar a multa? Quem trouxe ele foi você. Todo mundo foi contra. Todo mundo. Eu não vi ninguém nas redes sociais, nenhum torcedor, nem página, nem nada do Remo ser a favor desse treinador. Ninguém. A gente é óbvio, ninguém aqui também bateu o pé, ele vai afundar o Remo, não. Mas todo mundo ficou com o pé atrás. E ninguém bateu no peito e disse: não, eu apoio a contratação do treinador. Nada disso. A gente torce porque a gente é torcedor, pô. A gente torce pro clube. A gente quer ver esse clube brigando lá em cima. Mas o Antônio Oliveira destruiu todo o projeto do Remo. Ele destruiu. Ele aniquilou todo o projeto de acesso do Remo. Um dinheiro gasto que vai pro ralo. Porque o mesmo gasto que, por exemplo, um Vila Nova tem para se manter na competição, o Remo tem o triplo. O Remo, de times que vai ficar na Série B, só gastou menos que o Atlético Paranaense. E nem sabemos se o Atlético Paranaense vai se manter na competição. Porque pode até ter uma sequência ali de 3, 4 vitórias seguidas e já ficar lá em cima na tabela. Você acredita que o Remo com esse português consegue 3 vitórias seguidas? Se o Remo nem joga pra ganhar, gente. O Remo não joga pra ganhar com o Antônio Oliveira. O Remo joga pra não perder. É por isso que não ganha, por isso que só empata. Dentro de casa, joga mal. Fora de casa, joga mal. Fora de casa, jogar mal é natural, porque você tá jogando fora de casa. Mas o Remo não consegue mais ter a força que tinha dentro de casa. Se o Remo tem a força que tem dentro de casa e consegue esses pontos com o Antônio Oliveira, tava lindo. Tava lindo. O Remo tava com 42, 43 pontos, era o líder da competição, pô. Ou o vice-líder. Mas o Remo perdeu dos últimos 9 pontos em casa, o Remo somou 2. O Remo somou 2 pontos dos últimos 9 que disputou em casa. Pô, cara, isso é absurdo, cara. Isso é absurdo, cara. Aí a gente vem falar aqui, a gente vem falar do treinador. E detalhe, o que mais deixa puto a gente é que o Remo perdeu pontos para times que estão abaixo na tabela. Que estão lá embaixo, que estão na zona de rebaixamento. Dos times que o Remo enfrentou da zona de rebaixamento, perdeu para o Mucura em casa,
Detalhe, tá? Ah, mas é clássico, em campo neutro. Perdeu pra Mucura em casa. Time horroroso, horrível, um dos piores da competição. Perdeu pra Mucura. Vai ser rebaixado no final da temporada. Perdeu pra Mucura. Perdeu pro Botafogo, que provavelmente também será rebaixado, porque é do mesmo nível da Mucura. Perdeu não, empatou, mas empatar com o Botafogo em casa é derrota, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Perdeu pra Ferroviária, que vai escapar do rebaixamento, porque teve uma boa sequência de vitórias. E não estava ali embaixo na zona de rebaixamento. Empatou com Volta Redonda. Outro time de zona de rebaixamento. Só venceu o Amazonas. E depois desse jogo contra o Criciúma, o Remo enfrenta o Amazonas. Vocês acham mesmo que com esse treinador o Remo vai conseguir derrotar o Criciúma e derrotar o Amazonas? Pô, cara, criem vergonha, criem coragem, cara. Coragem, coragem, demitam esse cara. Demitam esse cara, ainda dá tempo, demitam ele hoje. O pior, o mais bizarro de tudo, é ver o marketing do Remo, depois de um empate desse, onde tá todo mundo puto, lançar venda de ingressos. Pô, cara, aí é difícil, né? Aí não dá nem pra defender. Não dá nem pra defender. Então, cara, eu sinceramente, velho, o Remo perdendo pro Criciúma dentro de casa, no domingo, na quinta-feira, e há uma possibilidade enorme disso acontecer, o Remo, na minha opinião, fica muito difícil voltar ainda, ter força, porque é igual uma corrida. Isso é igual uma corrida. Você tá correndo, você tá mantendo o ritmo ali. Quando você perde um pouco o ritmo, é difícil você recuperar, mano. É difícil você recuperar. É difícil. Até porque já tem outros corredores num ritmo mais acelerado que o seu, que é o Criciúma e a Chapecoense. E tem os corredores que mantêm o mesmo ritmo, que é justamente o Coritiba e o Goiás. O Goiás joga mais ou menos, mas vence em casa. Venceu de 1-0 o América, dentro de casa. O Coritiba vai derrotar um outro gato pingado fora de casa, porque é um time que joga bem. Empatou ontem com o clube do Remo, muito por conta da sorte. Principalmente a sorte, porque eu garanto pra vocês, se o Coritiba não tem um jogador expulso no jogo, o Coritiba tinha vencido o jogo ontem. O Coritiba tinha vencido o jogo ontem, sim. Porque o Remo não ia ter o mesmo perfil físico, preparo físico, pra aguentar se defender do Coritiba o jogo todo. Ia tomar um gol ali e ia perder de 1-0. Tivemos sorte do Pedro Mourisco, que tá numa cotovelada no Caio Vinícius, ter sido expulso. E aí deu uma igualada um pouco no jogo. Mas mesmo assim o Coritiba atacou e amassou o Remo com um jogador. Cara, isso foi muito humilhante, isso daí. Se teve torcedor que não se sentiu. Eu me senti humilhado ontem. Humilhado mesmo. Eu tava assistindo o jogo no ao vivo ontem com a galera aqui. O torcedor que tava me acompanhando viu. Ontem eu me senti humilhado de ver o Remo se defendendo com um jogador a mais. Independente se era fora de casa, gente. Isso é muito viralatismo, pô. Você romantizar isso, pô. Agora, vamos ver aí quanto o Criciúma. Vai ter 3 dias pra trabalhar. O cara, uma semana, não conseguiu fazer esse time jogar, mano. Você acha que ele vai conseguir fazer o Remo jogar em 3 dias? Ele vai conseguir. O Criciúma já voltou pros treinamentos hoje. Já tá treinando pra encarar o Remo. O Remo vai dar descanso pra esses jogadores, que, claro, tem que dar descanso, é musculatura. O Remo deve voltar a treinar só amanhã. Só amanhã. E isso com os jogadores reservas. O treinamento mesmo só terça. Terça e quarta, porque quinta já é o jogo. Aí vai perder, esse cabeça de moralidade do Braz vai vir. É pouco tempo pra trabalhar, é pouco tempo. Mas ele não fala. Ele não fala que o treinador dele teve 2 semanas cheias pra trabalhar e não conseguiu colocar o time pra jogar o mínimo. O mínimo. Então, meu amigo, é complicado, tá? Complicado. Se o Tonhão não tomar uma atitude que ele já deveria ter tomado, já era, cara. Já era. Tem muito torcedor falando, o Remo vai cair. O Remo não cai, gente. O Remo não cai mais. O Remo vai ganhar 3 jogos. Falta 3 jogos pra vencer. Ali, somar 9 pontos. Mais os 45 que tem, os 35 que tem, vai pra 44. Aí teria que empatar mais 2. 46 pontos se mantém, porque vai cair time com 44 pontos, 43 pontos. Talvez até menos, tá? Talvez até menos. Então, mas é complicado, mano, porque a gente gastou dinheiro. A gente teve um planejamento, talvez o maior orçamento dos últimos anos no futebol paraense. E a gente não consegue ter uma sequência de vitórias. A gente não consegue ganhar time de zona de rebaixamento em casa.
E os caras lá dentro não enxergam isso. Deixa aí o comentário, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.